Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né, ao segundo Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente. Esse nosso evento é um evento científico que congrega pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos de educação e todos os interessados em refletir a partir do diálogo entre a universidade e a escola da educação básica sobre docência e formação em tempos de crise, esperançar e resistir. Então, a formação dos professores tem se constituído como uma importante pauta ao longo das últimas décadas, tendo em vista as transformações ocorridas na sociedade contemporânea que dizem respeito à evolução científica, tecnológica, associadas ao rápido desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, neste momento, nós temos essa mesa redonda, né, com a temática Ensino de Química no Brasil e em Guiné-Bissau. E temos a participação de alguns professores, que desde já eu agradeço, né, pela disponibilidade em estar aqui conosco nesse momento. E chamo aqui o nosso convidado, o professor Nelson Mendes, para poder realizar a sua fala. Bom dia a todos e a todas que estão cá presentes para assistir esse evento. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, pelo Congresso de Unidade para estar aqui e para debater um assunto extremamente importante de caráter educativo. Como eu sou professor, né, recém-licenciado no curso de licenciatura em Química, e sinto-me extremamente grato por estar aqui inclusive com a minha professora, querida, minha professora orientadora, professora doutora Lívia, os demais colegas. E para apresentar, eu me chamo Nelson Mendes, sou graduado em licenciatura em Química pela Unilab e fui bolsista e monitor da componente curricular Química Orgânica, e também participei, né, do grupo de pesquisa como pesquisador e colaborador da equipa de extensão da ação do curso de reciclagem e uso de lixo do grupo de pesquisa núcleo avançado de tecnologias analíticas. E, sem mais demora, vou começar a dar a minha contribuição de respeito a essa temática, que é ensino de química no Brasil e na Guiné-Bissau. E, primeiramente, eu vou começar a dar uma reflexão mais no que diz respeito à Guiné-Bissau, né? Que é o meu país. E também, só para ressaltar aqui, eu tive pouco contato com a química lá na Guiné, porque lá eu fiz um grupo lá que se chama o segundo grupo, né? Porque lá o ensino médio é dividido, né, entre os grupos de ciências exatas, ciências sociais aplicadas e ciências humanas, né? E aí eu recorri mais para a área de ciências sociais aplicadas. Mas no primeiro eu tive encontro com a química no no oitavo ano, no nono ano. E lá eu pude, né, recordar algumas questões muito importantes que precisam ser trabalhadas. E também aqui no Brasil, como eu fiz o curso de licenciatura, eu tive contato por meio de estágio e por meio de algumas projetos de extensão nas escolas dos municípios aqui. E o que eu posso trazer aqui de um aspecto mais em comum entre os dois processos de ensino de química, em particular no ensino médio, porque no ensino superior eu apenas formei, né, no curso de licenciatura aqui, mas não tive a oportunidade de estar numa sala de aulas acompanhando os alunos de ensino superior de química, né? E simplesmente só nos programas de monitoria e outros programas de cursos aqui que eu tive na Unilab. Mas no ensino básico, aí eu vi ensino secundário, né? Lá a gente chama de ensino médio. Aqui a gente chama ensino secundário, ensino médio, para não confundir aqui no Brasil, ensino médio, lá é ensino secundário.
E o que eu vi é um ensino mais compartimentado, que tem um compartimentado, né, um ensino fechado, né, que, em particular na Guiné, que não envolve, né, interdisciplinaridade, isto é, ensino muito fechado. Você percebe que a questão de química em si é trabalhada de forma bem distante das outras ciências, que química a gente sabe que é uma ciência extremamente interdisciplinar. E lá eu pude observar, né, que existe bastante dificuldade, né? Tanto aspectos didáticos, aspectos falta de laboratório, que não existe praticamente nas escolas, e também ressaltando a atitude dos alunos e alguns problemas, né, envolvendo questões políticas, questão de remuneração dos professores lá na Guiné. Lá está devido às questões relacionadas à má remuneração, a remuneração, e muitas das vezes isso não se concretiza, né? Isso é, não há, professores não recebem, né, um salário digno e muitas vezes eles não recebem o próprio salário, que é pequeno e que não ajuda muita coisa. E ressaltando o aspecto didático, dos métodos, dos instrumentos de ensino lá, o ensino está muito estado de uma forma meio fechada, né, que eu acabei de falar, e de um método que os professores utilizam muito tradicional, né, e devido também à falta de instrumentos para dar, mas vai ressaltar que o ensino lá existe pouca contextualização, os assuntos são dados para os alunos memorizar esses assuntos e quase o aluno não sabe por que ele está estudando a química, como no meu caso. Eu entendi que a química tem grande importância. Quando eu cheguei aqui na Unilab, começando a cursar ensino superior, mas lá no ensino médio que eu fiz lá na Guiné, eu não sabia o que se aplicava com a química que eu estava estudando, porque os professores não mostravam isso, eles não contextualizaram os assuntos que são relacionados, somente são passados conteúdos simplesmente para os alunos praticamente memorizarem aquilo. Eles não sabem qual é a aplicabilidade daquilo no cotidiano e no progresso tecnológico da sociedade. Quando os alunos chegam aqui, muitos vieram do curso de física, química, matemática, eles querem logo, no primeiro semestre, mudar de curso, porque eles chegam com tanta lacuna, dificuldade, e isso demonstra uma fragilidade enorme do ensino médio, lá se chama secundário, no que diz respeito à aprendizagem de química, ou, em geral, de ciências. Isso é bem explícito quando a gente chega aqui e logo de imediato pretende mudar. No meu caso, aconteceu. Eu não, acabei por ficar, permanecer no curso e consegui, graças a terminar o curso. Mas quando eu cheguei, eu tive a impressão: olha, isso não vai dar certo comigo, porque eu nunca tive tanto paixão por essas áreas exatas. E em particular a química. E não tive bastante contato, como eu falei no início, eu tive contato com a química no oitavo ano e no nono ano. E foi uma experiência extremamente ruim, em particular no nono ano, quando eu encontrei com um, um, um professor, né? E não é só culpa, não posso jogar tudo culpa no professor, mas existem vários aspectos, né, que me faz desistir, né? Olha, eu não vou estudar, eu não vou fazer mais áreas exatas, porque eu era um excelente aluno no que diz respeito ao desenho e matemática básica. Mas só quando eu cheguei no ensino médio de lá, eu deparei com física e química. Esses me deixaram louco. Aí eu parti logo de imediato, como também sou apaixonado pela geografia e história, eu recorri estudar ciências sociais aplicadas. E indo mais, mais algumas questões. Isso eu não posso jogar, tipo, alegar a falta de capacidade dos professores, porque existem professores com excelente trabalho e com as capacidades enormes de transmitir o conteúdo, e se esforçando bastante. E
Em particular, os conteúdos que são trabalhados lá, eu vejo muitos conteúdos que muitas vezes exigem o aluno simplesmente memorizarem aquilo, né? Como a questão de nomenclatura, dos compostos orgânicos, e que é extremamente chato, né? Mesmo no meu caso, né, no ensino superior, eu deparei com esses conteúdos, mas memorizar aquilo aí não dá, né? É só entender que a terminação "or", por exemplo, é um "aqua", "on" é um "cetone", e por aí, né? E entender as propriedades, qual é a relevância daquilo, qual é a aplicabilidade daquilo. Por exemplo, trabalhando os conceitos de álcool, que é extremamente comum, conceito de álcool como faz muito sentido contextualizar aquilo e trazer aquilo, né? Porque ensino médio é uma fase, né, onde os alunos chegam lá com tanta curiosidade, porque são jovens ainda, são crianças muitas das vezes, são crianças, e eles têm a curiosidade de aprender aquilo, porque química é uma das ciências que eu acho que poderia atiçar, né, a curiosidade, estimular mais a curiosidade da criança, mas isso acaba por não acontecer nos ensinos, tanto na Guiné como aqui, porque é algo muito prática, e o aluno acaba por saturar, né, porque existem também diversos fatores, né, e como eu falei, na Guiné-Bissau, a má remuneração ou a falta de salário para os professores, isso também contribui bastante para esse impasse, porque o professor em si, muitas vezes, ele chega vai para a sala de aula sem motivação. Um professor que não tem motivação de dar aulas, não vai funcionar, né? O professor não vai ter tanto. Ele mostra que não tem tanta vontade de dar aulas. Aí, como é que fica o aluno? O aluno vai estar aí de boa e, no final, só aquela prova vai demonstrar que o aluno aprendeu. Isso a gente sabe que isso não corresponde, né? E também lá a escassez enorme, ou seja, a ausência dos laboratórios no ensino médio. Lá não existe laboratório, na escola onde eu passei. Muitas das escolas também, tanto particulares lá, tanto públicos, não tem laboratórios. E o laboratório também é uma peça crucial para estimular, por exemplo, alguns conceitos básicos de química que podem ser trabalhados. Os professores também não estimulam isso, mesmo que sendo experimentos de baixo custo, que podem ser aproveitados e demonstrados para os alunos nas salas de aulas. Bom, meus amigos, tivemos assim uma falha técnica, né? Estava achando tão interessante a fala do professor Nelson, trazendo, né, alguns aspectos que a gente vê uma similaridade, né, da realidade, né, de Guiné-Bissau com o Brasil, né? Tanto no sentido dessa compartimentalização, né, dos conteúdos, a ausência da interdisciplinaridade. Foi muito interessante ele ter trazido isso, né, onde a gente vê que é necessário uma contextualização, né, o conteúdo ser contextualizado
e ser trabalhado de forma interdisciplinar. E quando acontece isso, né, esse isolamento do conteúdo ou de determinados conceitos, aí a gente percebe que aquilo passa a ter sentido ou aplicabilidade apenas naquele momento ou naquela intenção que foi explicado, né? A internet aqui não está Opa, nada o boa. professor voltou. Agora sim, sim, continua. Pode continuar, professor. E continuando, né? Dizendo que eh, em a parte existe também a atitude dos alunos e dos pais, posso dizer assim, porque não é só pegar o filho e mandar para a escola, eles esperam que o professor lá coloque tudo na cabeça, também tem que ter essa parte. Em particular aqui, quando eu estava estagiando, eu percebi isso, os alunos chegam, nem fazem deveres de casa, e, e os alunos têm uns comportamentos insuportáveis, posso dizer assim, né? Porque você vê o aluno em cima da carteira, né? Em cima da mesa, gritando, ele não está nem aí para o que o professor está dizendo, e são as coisas que eu vi que, que dá pena, né? Ser um professor, por exemplo, né? É um professor nobre, mas que muitas das vezes a gente pensa, será que isso vai funcionar? Isso é estressante, extremamente estressante. E não é necessário que os pais intervêm nisso. Eles têm que pressionar os alunos, ou os filhos, a dedicarem mais, porque sem a dedicação, sem a disciplina, sem esforço, nada vai funcionar. O professor não pode jogar tudo no aluno. Aí isso é fato. Isso tem que ser dito. E também o aluno, quando ele chegar em casa, tem que ter aquela atenção. E isso eu vejo que não se verifica. Lá na Guiné, no meu caso, isso se verificava, né? Porque quando eu chegava em casa, é um controle total. Você tem que fazer os deveres, você não vai sair sem fazer os deveres. Aí, quando eu estava estagiando aqui, eu vi que vários alunos, quando chegam, ninguém faz praticamente nada. Praticamente a turma inteira, eu não vi, tia, eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer. É triste, né? E também eu vejo que um dos problemas também que eu vejo que aqui, em particular aqui no Brasil, é um ensino voltado para Enem, um ensino pré-período, que prepara os alunos, por exemplo, no terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio para ingressarem no Enem, para ter mais bagagem, para passar na prova, né, entrar na universidade. E isso se verifica, né? Isso também demonstra que a estrutura do Enem, a escola acaba por optar por uma metodologia que não demonstra os alunos qual é, não educa os alunos de forma que devem ser, porque eles só trabalham para ter os resultados positivos, e isso acaba atrapalhando a própria aprendizagem, né? Eles não aprendem, eles somente tem detalhes específicos para passarem, para entrar no concurso. E o professor que tenta inverter isso vai ter bastante problema, né? Porque quando você tem turma, ninguém saiu bem naquela prova, mesmo você utilizando alguns métodos que possam mostrar a eles qual é a aplicabilidade da química, contextualizar, trazer uns assuntos relevantes com alunos que podem cativar, né, estimular os alunos a terem mais interesse. Mas quando eles não saem bem na prova, por exemplo, do Enem, aí que está o problema, né? O professor não nos ensinou e não ensina, né? E a escola, em particular, as escolas particulares, apesar de não estive lá, mas são escolas que têm mais alunos ingressados no ensino superior, por meio do processo do Enem. Aí isso reflete nisso, eles treinam, né? Porque o pai também paga o dinheiro para futuramente o filho ingressar na universidade. E quando isso não acontece, aí fica difícil. Mas, primeiramente, é questionar, né? Questionar para o por que se estuda a química e por que a química é extremamente importante. Isso tem que ser, isso deve ser
ilustrar para os alunos, mostrar que a química é extremamente importante para o dia a dia deles. A química está presente em quase tudo, né? Ou seja, em tudo. E isso não deve ser deixado de lado. O aluno tem que entender isso. O aluno pode não gostar da química, mas ele tem que entender que a química é importante. E quando eu estava estagiando numa escola lá em Barreira, um aluno me perguntou: como é que você aprendeu isso? Isso é chato, isso não serve para nada. Ele me falou assim. Eu fiquei assim parado e a professora me disse: continue. Depois que eu terminei dar a regência, eu falei com ele: olha, a química é importante. Quando eu saí do meu país chegando aqui, eu pensei em desistir de estudar a química porque eu não entendia nada. Eu não sabia qual era qual é o objetivo da química, o que a química se ou como é a química se materializa na sociedade e em si, no progresso da vida e em muitos aspectos. Eu tentei demonstrar ao aluno, mas ele tem aquilo na cabeça, ele não aprendeu, aplica de forma contextualizar como é que a química está presente na vida dele. E por isso eles acham que aquilo não é nada, né? E também por isso que é necessário incentivar o questionamento e as inteligências múltiplas no que diz respeito à aprendizagem da química. E eu vou ficar por aqui, né? Eu acho que eu falei bastante, né? Eu sei que eu ultrapassei os minutos. E também peço desculpa por causa da internet, né? Agora estou usando o celular, acho que vai facilitar melhor. Professor Nelson, agradecer aqui a sua participação. Não precisa nem pedir desculpa, não. Você falou coisas muito pertinentes, né, ao contexto do ensino de química, e eu observando as similaridades, né, que existem dos desafios enfrentados em Guiné e também aqui no Brasil. E aí vamos dar continuidade, né, aqui vamos ouvir também os outros professores. Aqui convido a professora Lívia Paulia, né, a expor a sua fala. Olá, vocês me ouvem bem, gente? Espero que sim. Eu desejo bom dia a todas, todos e todes. É um evento maravilhoso, organizado aqui pelo grupo, né, da Unilab, os colaboradores. É um encontro internacional, então eu fico muito feliz participar desse momento, né, desse evento. Queria agradecer o convite que me foi feito. Eu fiquei com a fala depois do Nelson, né, e até foi bom que ele tenha falado primeiro, inicialmente, né. Eu sou professora de Química, eu fui professora do Nelson, daqui da Unilab. A Unilab faz parte, né, é uma das 18 universidades que o governo federal, né, de 2003 a 2014, eles criaram, né, 18 universidades. A Unilab faz parte disso, e a Unilab tem 30% atualmente, 30% dos seus alunos vindo dos países parceiros, né, do continente ali africano e mais do Timor-Leste. Eu oriento aqui, foi bom que o Nelson começou, né? O Nelson trabalhou comigo numa área bem interdisciplinar, e eu tenho feito isso aqui no ensino da Química, né? Eu tenho, gente, eu já fiz até de quando eu entrei na Unilab, em 2014, 15 alunos de TCC, trabalho de conclusão de curso. Desses 15, 9 foram alunos internacionais. Então, é com muita alegria que eu falo esses números, né? Foram 7 brasileiros e 8 internacionais. Eu oriento mais internacionais do que brasileiros, né? Desses 8 que concluíram já, que terminaram, 3 timorenses, foi o Justino, a Lisatória e a Flávia.
3 angolanos, que foi a Muniz, a Vanusa e o Pereira, e 2 guineenses, que foi o Ibrahima, de Jalo, e o Nelson Mendes. Hoje o Ibrahima, inclusive, está fazendo mestrado em São Paulo, e o Nelson aqui que apresentou para vocês, né? Nesse momento, eu estou com 3 alunos de Guiné, com trabalho em iniciação científica comigo, que é o Wilson, a Ilma e o João Mundé. Então, assim, essa fala, para mim, eu me sinto muito confortável, né, de falar, porque eu tenho uma vivência com os alunos internacionais, tanto de Angola como de Guiné. Então, eu vejo como que eles entraram no laboratório e eles vêm com essa vontade. Nelson comentou sobre as dificuldades aí do laboratório. Então, quando os alunos africanos chegam, eles têm interesse imediato para a área de experimental. Então, eles procuram, professor, eu quero participar do seu grupo. O meu grupo é o grupo NATA, com o nome Núcleo Avançado de Tecnologias Analíticas. E o NATA se dedica tanto à parte experimental como à parte de ensino, mas é muito mais focado, tem muito mais experiência na parte experimental, de identificação, né, de analitos, né, de espécies químicas em amostras ambientais, né, amostras diversas. E ele chega com essa intenção de laboratório. O Nelson já me procurou com outra intenção. O Nelson fez o TCC dele na época da pandemia. Então, ele e o Ibrahima são 2 alunos que terminaram o TCC na época da pandemia. Então, eles têm todo o louvor, porque muitos, inclusive, né, pararam, desistiram, e eles foram até o final. Então, eu tenho como registro que os alunos internacionais, em especial os alunos guineenses, eles têm uma força de vontade muito grande. Então, o Nelson, ele fez o TCC dele em resíduo sólido de serviço de saúde em uma unidade hospitalar aqui em Maciço de Baturité, aqui em Redenção. E ele teve dificuldades, e ele foi atrás, ele tentou fazer em Acarape, numa cidade aqui, não conseguiu. Eu fui lá pessoalmente, depois a gente conseguiu, ele mesmo conseguiu em Redenção. E Nelson se desenvolveu assim muito na sua pesquisa, muito de forma autônoma, né? Ele não foi para o laboratório, mas foi uma atividade interdisciplinar. E ele mesmo fala que teve essa dificuldade das áreas exatas. Ele conseguiu, na questão, não indo para as áreas exatas, fazendo cálculo, fazendo, né, parte mental, mas ele conseguiu intercalar aí, né, correlacionar a parte ambiental com a parte da saúde, né, com a parte aí do meio ambiente. E foi extraordinário, a defesa foi belíssima, a gente mandou o trabalho dele publicar, ainda não saiu. O Ibrahima já foi para a área do laboratório, ele propôs um laboratório de química analítica ecológica. O Ibrahima passava horas e horas no laboratório tentando tratar os resíduos do laboratório. Então, ele caracterizou os resíduos do laboratório, ele estudou a literatura, né, muitos artigos sobre o tratamento de resíduos de laboratório, né, soluções que estavam produzindo, como que daria finalidade. Então, o Ibrahima e o Nelson, que foram os 2 alunos, né, de Guiné que terminaram o trabalho, eles tiveram ali suas 2 experiências distintas, mas foram trabalhos maravilhosos, né? O Wilson, que está iniciando, é outro aluno guineense que está iniciando um trabalho também muito importante, que já se correlaciona aí com a realidade de Guiné, que é sobre coleta seletiva dos resíduos sólidos na capital de Bissau, num estudo de caso de um prédio antigo antigos combatentes. Então, vai ser na minha primeira experiência, né, numa realidade aí de Guiné específica, né, e eu fico muito contente de colaborar com a formação dos alunos, né, guineenses nessa parte da pesquisa experimental e também ambiental, porque eu também tenho, né, gosto também e trabalho, estudo sobre essa questão ambiental. Então, essas são as minhas contribuições para desses trabalhos, né? De trabalho de conclusão de curso com alunos internacionais, em especial de Guiné.
Outra proposta que a gente tem feito, através do Domingos, que talvez seja, seja a próxima da fala, é um livro, e esse livro é um livro para o ensino de Química e de Ciências também, que tem outro livro na área de Matemática, de Física, que tem os professores daqui da Unilab estão contribuindo para o ensino daí de Guiné, né? Que são folhetins, né? Me parece que são instrumentos assim que não são de livros, né? E com pouca contextualização, né? Com muita dificuldade de correlacionar com o dia a dia. E a proposta desse livro, e eu tenho trabalhado isso com os meninos, inclusive conversei com a Ilma recentemente, é que a gente possa colocar a contextualização na realidade de Guiné. Porque toda essa parte de ciência, gente, ainda mais as ciências exatas da química, ela é muito vinculada a uns conhecimentos supostos que nasceram na Europa. Então, são teorias atômicas, né? São teorias ali são leis, né? Dos gases, leis ali da tabela periódica, né? Com os elementos que nascidos ali na Europa. Então, a gente se referencia muito lá na Europa. E a gente deixa de contextualizar com a realidade que não é da Europa, né? Não é europeia. E aqui o Brasil sofreu isso, né? Nós somos aqui, os índios foram massacrados e mortos, então muita cultura indígena foi perdida, e nos livros não se fala sobre essa cultura, né? Sobre essa realidade, né? É a ciência que os índios têm. Assim como também a ciência e tecnologia existente e que foi a inicial no continente africano. Então, eu tenho me dedicado, eu tenho um projeto de pesquisa com a Tayane, mas ela é brasileira, que fala do ensino decolonial. E esse livro, também feito em Guiné, eu tenho tentado, nesse esforço, introduzir coisas também de contexto aí de Guiné, para a gente desfocar com a realidade europeia, que não mais nos convém relacionar ciência e tecnologia com a Europa. A gente sabe que a ciência e tecnologia, na realidade, nasceu no continente africano, né? Toda a referência ali que se tem da ciência é da Europa, naquele milagre grego, né? 1.600 anos antes de Cristo, mas isso não é verdade. No Egito tem ciência e tecnologia há mais de 6.000 anos antes de Cristo, né? Então não se pode referenciar mais a Europa como berço da ciência. E Guiné, para mim, através aí dos meus próximos alunos, né, o Wilson, a Ilma, o João, e os outros que vierem, nessa tentativa, né, nesse esforço de produção de produtos didáticos que tenham a referência, né, da vivência e da cultura e da ciência produzida nos países do continente africano, aqui no Brasil com os índios, né, nessa ciência produzida não europeia, e que é tanto ciência quanto, né? E a Unesco, gente, ela, no ano passado, ela orientou os seus países, né, da cooperação da ONU, que trabalha a ciência aberta, e a ciência aberta, ela reconhece a ciência, todos os conhecimentos daquele povo, né, tradicional, inclusive europeu também, né, não se exclui, mas também admite que conhecimentos locais também é ciência, né, também é tecnologia. E ela também fala sobre a divulgação, sobre o acesso daqueles dados científicos para o povo, né, para todos, né, que queiram ter um acesso àquele conhecimento, que tenham acesso àquele conhecimento, né? Então, a ciência aberta trata sobre isso. E tenho trabalhado, tenho feito esforços para desenvolver trabalhos na área de ensino. Então, trabalhar com os alunos internacionais, para mim, é fundamental para esse meu objetivo, né, do meu esforço ali científico e de publicar trabalhos. A gente até submeteu um artigo já sobre uma dança de São Gonçalo de um quilombo, aqui no Ceará, no quilombo Sítio Veigas, e ele está também em avaliação para publicar. Então, fico muito feliz, muito contente de
de estar aqui na Unilab, né, de ser uma universidade da integração internacional. Eu fico muito contente de estar vinculado, né, nessa integração internacional, ainda mais na formação dos alunos. Eu dei esses exemplos aí, fico muito feliz o Nelson estar dividindo essa mesa redonda comigo, desse trabalho que ele fez, e do esforço, dizer que do esforço dos outros, né, discentes que estão aqui nessa tentativa de produzir um livro, né, gente, uma referência aí, didática, pedagógica para o ensino lá de Guiné-Bissau, né, uma contribuição que os alunos que estão aqui na Unilab, que vieram de Guiné, para os alunos que estão em Guiné, né, do ensino médio ali, do ensino fundamental. Então, era isso, para a gente, né, dar o pontapé aqui para a discussão da mesa. Quero agradecer muitíssimo aqui o convite, né, comissão organizadora, e fico muito feliz em compartilhar essa mesa com o Domingos e com o Nelson. Muito obrigada. Professora, muito feliz com as suas palavras, sabe? Eu mesmo assim, estou chegando, né, na Unilab, vou conhecer a Unilab segunda-feira presencialmente. E sinto essa vontade muito grande de ver um professor formador, né, do ensino superior, reconhecendo o esforço e a dedicação dos seus próprios alunos, né? E eu percebi também na fala do professor Nelson esse reconhecimento pelos professores, né, que ele teve na Unilab, e isso é uma coisa muito bonita de ver. E também a dedicação, né, de um professor da área, assim, dessa ciência mais pura, né, um professor de química, tendo esse empenho, né, em desenvolver esses trabalhos na parte do ensino, nessa integração, como a senhora falou. Então, assim, só mesmo enfatizar essa importância que tem, né, porque os professores formadores, eles têm uma influência muito grande na formação dos seus alunos, e isso é uma realidade mesmo. Então, chamo aqui o Domingos, né, o professor Domingos, professor Fábio Domingos Preto, para iniciar a sua fala. Está com a palavra, professor. Bem, bom dia a todos. Opa, é isso. Está com a palavra, professor. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo transtorno de internet e fico feliz por ser convidado para esse debate que eu tenho como objetivo de conhecer as realidades vividas entre dois países no que se refere ao ensino da química. Em primeiro lugar, vou iniciar por apresentar a mim mesmo. Sou Fábio Domingos Preto. Sou graduado em Química na Escola Superior de Educação Chicoté. E atualmente sou estudante da Faculdade de Medicina, quarto ano. E ao mesmo tempo estou fazendo o meu mestrado à distância no programa de Química Analítica. Bem, fiz alguns trabalhos científicos, num total de 2, que eu participei na jornada acadêmica, mas está mais ligado com a área da saúde. O primeiro trabalho é acerca do impacto de saúde sexual reprodutiva na nossa sociedade da Guiné-Bissau. E o segundo trabalho científico foi acerca de manejo de paciente com sepsis, um tema mais ligado com a área da medicina. Bem, em primeiro lugar, começo por descrever alguns desafios que abalam o nosso sistema de ensino e principalmente no que toca à Escola Normal Superior de Chicoté. Bem, fui treinado ali e mais tarde a escola reconheceu o meu treinamento e me pediram para voltar para dar aula ali. E eu voltei, sofri alguns
treinamentos básicos e depois iniciei a minha carreira como professor da Química Geral, Química Inorgânica e atualmente estou dando a Química Orgânica. Bem, nesse momento eu estou no Hospital Nacional Simão Mendes. O que eu estava a dizer acerca de desafios vigentes no ensino da Química? Em primeiro lugar, existem desafios que são por parte dos professores e existem os que são por parte dos estudantes em si e existem para a escola. Não sei se estão a perceber, quer dizer, num total, existem enormes desafios. Portanto, por parte dos professores, em primeiro lugar, remuneração. Uma fraca, ou seja, uma baixa massa salarial. Aqui, os professores ganham pouco em relação aos trabalhos que fazem. Além disso, não existe um pagamento completo durante um ano letivo. Sempre tem que haver greves devido ao falta de pagamento ou devido a dívidas contraídas a anos anteriores. Não sei se eu estou chegando bem ou com erro. Alô? Alô? Então, eu também estava com um pouco de dificuldade de escutar a fala do professor Domingos, né? E esperar aqui só um minutinho, ver se a gente consegue aqui o contato novamente com ele. E aí a gente vê se dá certo a gente continuar ou se a gente passa a palavra para o professor Domingos. Opa. Já voltei. Ok. Sim, como eu estava a dizer assim, e relativamente àquilo que eu estava a dizer acerca de desafios no que diz respeito aos próprios professores. Outro desafio é a falta de formação contínua nas suas áreas de atuação. Um professor é formado, depois da formação não tem formação contínua. Portanto, não tem meios como adquirir novos conhecimentos, a forma como atualizar com a matéria, com o mundo fora e com o cotidiano que é necessário para ensinar na Química. Hoje em dia, a forma como se ensinava a Química já não é a mesma. Existem atualizações, portanto, os professores, por falta de atualização, não conseguem trazer o aluno àquilo que está a ser vivido no mundo atual, ligado principalmente com a tecnologia. E outro desafio importante é sobre problemas entre professores e a própria instituição. Isso sempre é vigente no ensino superior, principalmente no que diz respeito à área da Química dentro de Chicoté. Um problema, no ano anterior, vivemos um problema tão grave, que não vou entrar em tantos detalhes, mas que no interior o que eu queria dizer é que, em vez de somos incentivados com alguns insumos, não, somos desrespeitados. Aqui estamos a contribuir para que possamos chegar, fazer com que os alunos cheguem aonde devem chegar, para que possam atualizar. Mas a escola, em vez de pautar para o bem dos alunos, agora andam a jogar os estudantes contra nós, porque estamos a defender aquilo que é da nossa, ou seja, aquilo que é certo. Continuando, por parte do professor, outros problemas é que recebemos os estudantes com muitas dificuldades, chegam do liceu com dificuldade em termos, em primeiro lugar, leitura e interpretação de um determinado texto, seja um texto simples ou como um texto do ponto de vista científico. Não conseguem ler para entender e depois para poder transmitir, ou seja, refletir à volta da leitura feita e tentar expressar aquilo que acabou de ler e refletir. Isso é um problema grave. Então, sempre tentamos trabalhar esses estudantes logo no primeiro momento para que possam enquadrar no ensino superior. Porque, como o professor Nelson estava a dizer, no ensino médio, ou seja, ensino secundário, muitos estudantes são obrigados a decorar a matéria. Quer dizer, a aula é dada de forma que os alunos
decoram a matéria, depois as perguntas são lançadas de forma direta para que elas possam responder da mesma forma como está no caderno. Isso é grave, muitas das vezes dá grande problema para nós, para que possamos, quer dizer, quando recebemos esses estudantes, temos que trabalhar mais e mais no que diz respeito ao aspecto da forma como devem estudar a matéria. Há coisas normalmente que são para decorar e há coisas que não devem ser decoradas, devem ser entendidas e devem ser usadas, ou seja, devem ser respondidas com próprias palavras do estudante. Assim, vamos saber de que esse estudante, qualquer que seja dia que está frente a um problema do cotidiano, terá a capacidade de usar a sua inteligência, a sua forma de pensar, racionar e chegar a um determinado conclusão e resolver esse problema sem depender de nós como professores. Porque isso, normalmente, é a forma que devemos ensinar. E isso constitui grandes desafios para nós. Portanto, por parte dos estudantes, no primeiro momento de aderência ao ensino superior, cria tantas dificuldades, porque a própria carga horária já é diferente com o ensino médio. O estudante tenta lutar para poder enquadrar no ensino superior e, ao mesmo tempo, está afetado com vários desafios do seu cotidiano. Como sabem, aqui em Guiné existem mais desafios em termos socioeconômico e de ponto de vista cultural também. Portanto, eles estão já no primeiro momento da inserção no ensino superior, tem mais dificuldade em relação já no segundo ano, no terceiro ano, já começam a adaptar no segundo ano. E sobre a escola, como eu disse, desafios que a escola enfrentam aqui no ensino superior. Em primeiro lugar, materiais didáticos dão falta. Às vezes temos que adotar a forma como conseguir os materiais didáticos, porque as escolas não têm bibliotecas com livros adequados para o ensino da química. Como no caso de Chicoté, só existe biblioteca para livros, para literatura da língua portuguesa. Mas para o ensino de química não existe. Então, fomos obrigados de baixar os livros, ou seja, procurar os livros eletrônicos para passar aos estudantes. E alguns deles apresentam alguns problemas, como por exemplo, não tem telefone Android para fazer a leitura ou acompanhar, ou seja, explorar esses livros, não tem computadores para tal. Olha, existem enormes dificuldades. E outra coisa é acerca de materialização, ou seja, materialização daquilo que é dado teoricamente. Os conteúdos são dados teoricamente, desculpem, mas na prática não existem laboratórios para que os estudantes possam aprender, ou seja, solidificar aquilo que tem teoricamente. Não conseguem fazer aquilo. Então, o estudo passa a ser imaginário. Não conseguem pôr na prática, porque aqui em Guiné, os laboratórios que pelo menos dissemos que funcionam a baixo custo é o Laboratório Nacional de Saúde e o Laboratório de Jean Piaget. Portanto, é difícil assim, quando as escolas não têm laboratórios para que os estudantes possam pôr na prática ou verificar os conteúdos teóricos para que possam entender ou ter a base sólida, alicerce necessário para que possam um dia seguir fazendo as pesquisas relativamente a essa área de química. Isso é triste. Só que, na minha apresentação, eu estava a dizer que participei em uns trabalhos científicos e não tinha dito que eu era o coordenador de NBQ. NBQ significa Núcleo de Estudantes de Biologia e Química. O propósito que criamos o NBQ é para que construímos manuais, pelo menos com experiência, manuais que vão conter experiências do nosso dia a dia ou do nosso cotidiano, com os materiais que não são de grande porte, com os materiais que não têm altos custos. E esse núcleo funcionou
um ano e meio. Depois não continuamos com o núcleo, porque na altura eu era o estudante do terceiro ano, e depois daquilo, depois da graduação, muitos companheiros partiram para lugar onde são colocados e a comunicação enfraqueceu e agora cada um trabalha de forma isolada. Às vezes existem outras pessoas com as quais conseguimos entrar em contato, tentamos compartilhar aquilo que temos. Do que eu estou a recordar, entre as experiências que realizávamos na altura, eu até agora continuo a realizar algumas experiências relativamente aos conteúdos que damos teoricamente, com os materiais do nosso cotidiano. Por exemplo, fizemos a experiência que demonstra o processo de desnaturalização da proteína, que é um dos conteúdos que é dado em bioquímica. Fatores que afetam, ou seja, que desnaturalizam as proteínas. Entre eles temos o álcool, íons de metais pesados, a própria temperatura. Então, aí fazíamos a compra de ovo, colocávamos o ovo e colocávamos o álcool e vimos o processo como ocorre na prática e tentamos explicar o fenômeno ocorrido ali. Qual é a ligação que tem com aquilo que aprendemos na teoria acerca de desnaturalização de proteína. Outro experimento é acerca de poder absortivo de poliacrilato de sódio. Como se sabe, que Dodotes contém alguns graus de poliacrilato de sódio que são utilizados ali com o objetivo de absorver a urina. Usávamos esses graus de poliacrilato de sódio, extraímos e colocávamos e fazemos a experiência adicionando água para ver esse poder de absorção que esta substância contém e tentávamos explicar o que é um polímero e as propriedades que têm os polímeros, como no caso específico do poliacrilato de sódio, como consegue absorver tanta água. Outra experiência que fazemos sempre é também a oxidação da glicerina por permanganato de potássio. Permanganato de potássio é um sal que geralmente conseguimos encontrar na farmácia e a glicerina também conseguimos encontrar, e aí fazemos experiências para explicar o fenômeno da reação de oxidação e redução, como ocorre e como podemos encontrar no nosso cotidiano. Bem, além do laboratório, além da biblioteca, as escolas enfrentam enormes dificuldades no que tem a ver também com materiais, ou seja, planos curriculares. Planos curriculares das escolas devem ser revidas e devem ser direcionadas àquilo que estamos a viver atualmente. Devem ser direcionados à tecnologia e da forma, ou seja, e da forma como podemos explorar aquilo que temos na atualidade, não como são anteriormente. Os planos curriculares que temos são dos anos 80, anos 90, assim. Deve haver isto. E, bem, fico por aqui e eu espero que possa voltar a transmissão mais daqui a nada. Muito importante suas considerações, professor Fábio. Assim, mesmo com todos os desafios, né, que você trouxe e que realmente eles impactam, né, na prática pedagógica do professor e nas maneiras como ele consegue administrar, né, o ensino na sala de aula. E mesmo assim você trouxe ainda diversos exemplos, né, de possibilidades. E a gente vê que mesmo com tudo que existe, né, de algumas coisas que foram apontadas aqui, questões salariais, questões laboratoriais, de outros materiais didáticos também foram apontados, e mesmo com todos os desafios, existem professores que buscam fazer a diferença, né, que encontram maneiras
de trazer o que é de melhor para os alunos ou de facilitar, né, esse aprendizado para os alunos. Então, agora eu chamo aqui o professor Domingos Malu, que ele possa iniciar a sua fala. Professor, a fala está com você. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a agradecer essa oportunidade, dizendo que é uma hora de participar desse evento, segundo o Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente, e agradecer a painelista, a professora Lívia, que é o meu professor na Unilab, e o meu conterrâneo Nelson, e o professor Fábio, que eu conheci na Guiné a partir da pesquisa que eu realizei na Guiné, na Escola de Formação dos Professores, e a professora Naile, também, que participou da minha banca, dizendo é uma hora de estar com vocês aqui e compartilhar ideias em relação a que toca sobre questão de ensino de química na Guiné-Bissau e no Brasil. Eu sou licenciado em Ciências de Natureza e Matemática, com habilitação em Química, sou mestre em Sociobiodiversidade e Tecnologia Sustentável e sou doutorando em Alterações Climáticas e Política de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lisboa. No momento estou na Lisboa, fazendo o meu doutorado, já estou no segundo ano de doutoramento e quero refletir um pouco sobre essa temática que é tão importante para falar sobre ensino de química na Guiné-Bissau, aquilo que vivenciamos lá e também como no Brasil. Dizendo que para falar da química, tanto na Guiné-Bissau como no Brasil, nós podemos perceber duas formas de ensino diferente tanto no currículo como no processo de aprendizagem, como os professores no Brasil busca levar o aluno a entender o que é a química, e na Guiné-Bissau, como os professores levam esse processo para a compreensão da química. Dito isto, eu, para além de estudar ensino médio na Guiné-Bissau, também fiz pesquisa sobre questão de ensino e aprendizagem de química na licenciatura. Voltei no mestrado, mas não toca sobre química, mas é neste processo de ensino e aprendizagem, porque isso fez-me de entender que saímos lá e chegamos no Brasil com muitas dificuldades, e essas dificuldades que levam-nos a retornar para a Guiné para poder um pouco compreender o que pode ser corrigido, o que é que podemos ver que pode ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem de química, tendo em conta aquilo que na universidade vivenciamos no Brasil. Então, isso me fez logo chegar à escola de ensino médio, porque quando nós estávamos estudando no ensino médio, achamos talvez muitas coisas poderiam ter mudado quando chegamos no Brasil e adquirimos um outro processo de compreensão
e do ensino de química. E isso nos fez com que percebemos que muita coisa, não que está errado, mas está falhando algumas coisas que pode nos permitir, melhor dizer, que essas falhas podem contribuir bastante no processo de aprendizado do aluno. Quando entramos nas escolas do ensino médio, para melhor compreender esse processo de aprendizagem de química, percebemos que a química na Guiné-Bissau, de forma que ele é ensinada, ele tem uma particularidade que é a química voltada à questão teórica. Dito isto, questão teórica, uma vez que os professores, para além de eles, os professores que estão lecionando lá, são maiorias que saíram da escola de formação dos professores, que vamos chegar. E aqueles professores que estão lecionando no ensino médio, não vou dizer que têm um pouco de dificuldade de tentar associar daquilo que é a química, que não só de forma teórica, mas também prática, e para poder facilitar aquele processo de compreensão e de aprendizado dos alunos. Porque a química não é uma coisa que nós podemos dizer quando é ensinado o aluno percebe logo. Não, porque é uma disciplina abstrata. Para além de uma disciplina abstrata, é uma disciplina de transformação. E esse processo de transformação, que muitas das vezes ele corre de maneira abstrata, torna normalmente muito difícil de ser compreendido. Então, a compreensão daquele processo de transformação da matéria, o aluno com curiosidade de poder perceber o que está acontecendo, quando falta, o aluno perde aquela motivação, o aluno perde aquele gosto, o aluno perde quase totalmente. Eu lembro, o Charlot vai dizer de que para o aluno ele se esforçar ou se puder gostar daquilo que ele está estudando, ele precisa de gostar, ele precisa de compreender o que está acontecendo, ele precisa de entender onde que ele vai aplicar aquilo, ele precisa de entender dentro do seu cotidiano como que aquilo está sendo tá desenrolar. Então, falta disso na Guiné-Bissau faz com que a maioria dos alunos, em vez de optarem por estudar a química e a ciência exata, que na Guiné-Bissau muitos fogem dele, é por conta daquela forma que os professores não têm de levar a química com todas aquelas dificuldades que a escola tem. Dito isso, que nas escolas de ensino médio não existem laboratórios. O professor Nelson falou isso e o professor Fábio também mostrou claramente que não existem laboratórios. E essa não existência de laboratórios, e não só laboratórios, também livros didáticos que podem participar nesse processo de reconciliar ou de clarear o entendimento de química, faz com que, e da realidade própria cotidiana dos alunos, que eles podem ser, que pode ser usado no dia a dia do aluno para perceber a química, faz o aluno a não entender nada, obviamente, sobre a química. A química na Guiné-Bissau, como bem dito, ela é, de forma teórica, faz do aluno poder entender aquelas equações químicas, fórmulas químicas, para decorar, para depois poder ser avaliado. Uma coisa também que é muito importante, que é o processo da avaliação. Se o processo da avaliação leva o aluno a decorar, o aluno vai decorar. Então, isso significa que
o professor tem um grande problema em termos de mediação desse processo. Se ele permitir o aluno entender-se aquilo que ele está ensinando, obviamente, o aluno vai na base desse processo. Mas o que não acontece? E se o professor trabalhar de forma mecânica, como ocorre na Guiné-Bissau, o aluno também vai utilizar um mecanismo de poder dar resultado daquilo que o professor está pedindo. Porque na avaliação são coisas diretas que o professor coloca, não permite o aluno, para além de refletir sobre aquilo que ele aprendeu, mas sim de trazer aquilo que o professor deu. Então, esse tipo de processo de ensino e aprendizagem, nós podemos dizer, afeta o aluno. Afeta em que sentido? Para além de falta de processo de dizermos assim, processo do aluno refletir, do aluno impor a ideia, do aluno tentar entender aquilo na natureza como acontece, não. O aluno vem trazendo aquilo que o professor deu, de forma que deu, para que o professor pode avaliar. E o processo de avaliação que os professores usam para que deveria ser um processo de poder compreender as lacunas dos alunos, não, eles usam isso como se fosse um processo posso dizer, de julgamento, de punição, se é o melhor termo, para os alunos. Porque, em vez de você, o professor, usar forma de poder compreender onde está as dificuldades que os alunos enfrentam para a compreensão daquela matéria que o professor dá, o professor não. Ele faz avaliação de que o aluno tem que saber responder de acordo do jeito que ele deu. Então, isso são algumas coisas que, se notamos, são dificuldades que os alunos enfrentam. Mas culpa não é dos professores. Então, esse desafio fez-nos chegar à escola de formação dos professores para perceber se aqueles professores que lecionam no ensino secundário, que chamamos de ensino médio, que chamam de ensino médio no Brasil, se dificuldades são logo na formação dos professores ou os professores que reproduzem aquela forma de ensinamento para ensinar os alunos. Passamos a compreender de que, a partir de momento que levamos o outro tipo de ensinamento, para além de dificuldade que os alunos têm em termos de compreender de forma mecânica, que tem um outro mecanismo de usar materiais de baixo custo para trabalhar a aprendizagem de química. Então, nesse sentido, percebemos que os alunos, para além de gosto e do amor que eles podem ter na química, muitas das vezes ele é afastado a partir daquele ensinamento de forma mais mecânica, rígida com os professores, que os professores não procuram uma flexibilidade de poder facilitar a compreensão da matéria. E essa compreensão da matéria, para além de não existir livros didáticos para o ensinamento, que é adotar outros livros dos outros países para poder abordar, apesar de ciências exatas são universal, mas eles poderiam procurar um jeito, a partir do material do dia a dia do aluno, tentar mediar o conhecimento ou forma de perceber aquele ensinamento.
No que toca sobre questão de formação dos professores, que é muito importante, nós percebemos que existe grande problema na escola de formação de professores. Inclusive, o professor Fábio mostrou algumas coisas que se encontram na escola de formação de professores de ensino médio, e esses problemas, para além de professores que estão lá, poucos são mestres, estudaram nos outros países, e os outros estudaram próprio na Guiné-Bissau, vai perceber de que quando não tem uma guia, estou dizendo guia, um controle de forma como eles vão formar os professores que vão amanhã lecionar no ensino secundário, que é o ensino médio no Brasil, vai ter um grande problema, tendo em conta que cada professor vai reproduzir de forma diferente o que acontece na escola de formação dos professores e também nas escolas de ensino médio. Então, esse processo de formação, que o professor que tem que procurar material, que o professor que tem que, a partir do que ele vai dar, vai procurar na internet para ensinar, só pegar aquele plano, reproduzir o conteúdo, torna difícil e torna a forma de aprendizado de uma forma tão difícil. Porque se punhamos o aluno de formação que vai dar, que vai sair para ser um professor e ter 2, 3 professores diferentes na escola de formação de professores com técnicas e de trazer aquilo que ele vai compreender e ensinar diferente, que a escola não é padronizada em termos de conteúdo que eles vão dar, isso passa a dificultar aquele aluno que vai sair para lecionar no ensino médio. Então, esse processo de lecionar no ensino médio, que dificuldade que ele sair da escola de formação, ele vai levar para os alunos que estão. Então, isso leva a uma maior dificuldade em termos de aprendizado de matéria. Uma coisa também que é muito importante ressaltar é a questão da aproximação do professor e do aluno. E essa aproximação não significa só de cobrança ou de dificuldade quando existe, mas o professor tem que preocupar que ele está lá para poder facilitar a compreensão. Não que ele vai dar ordem ou ele que sabe tudo, mas ele tem que ser um professor mediador e tentar buscar esse processo de mediação de conteúdo não próprio uma autoridade dentro da sala de aula. Então, isso se acontece na escola de formação e também nas escolas do ensino médio. E esse processo de escola de ensino médio e as dificuldades que se encontram no nosso país fez-nos preocupar bastante devido quando chegamos no Brasil, aprendemos muita coisa. Achamos por bem podemos criar um grupo que pode ajudar, facilitar e os outros que chegam em termos de enquadrar na universidade. Porque quando o aluno chega com aquela dificuldade no Brasil, ele logo pensa em desistir. Ele começa a ver coisas que nunca viu na Guiné-Bissau. Nenhum Becker o aluno não conhece. Então, aquelas dificuldades e também de poder também perceber o que acontece na prática, o aluno começa a sentir medo, começa a sentir aquelas dificuldades e começa a ser coisas do outro mundo. E a linguagem, ainda que é linguagem mais técnica, que não é usado na Guiné-Bissau para aproximar o aluno daquilo que é
científico, mas que é usado no cotidiano do aluno, faz com que dele torna muito difícil a se enquadrar dentro de universidade no Brasil. Então, nós podemos dizer que o professor no Brasil, eles têm um papel, o papel que eles usam lá é de dizer que se pegarem aqueles alunos que vieram de dificuldade, questão do laboratório, questão de livro didático, questão da linguagem, de química, para transformar isso para o aluno começar a se perceber, começar a se entender, vamos dizer de que a Unilab fez dos alunos guinenses a entenderem muita coisa que a química na Guiné-Bissau não revelou. Então, isso para dizer de que, e essa aproximação dos professores e esse jeito de mostrar de que eles têm capacidade de perceber que não são coisas tão difíceis, isso nos leva a dizer de que é bastante importante, para dizer de que os professores do Brasil andam a trabalhar arduamente. Para quem não conhece a dificuldade que os alunos saem de Guiné e de outras partes, não vou dizer, mas em particular de Guiné, vem com muitas dificuldades, bastante, mesmo básico, não têm. Então, e esse trabalho de compreensão, de ir para o laboratório, de poder interpretar, que esses alunos vêm entendendo no Brasil, faz de grande relevância para amanhã esses alunos pudessem voltar e reverter a situação. Então, podemos só agradecer essa oportunidade de fazer essa reflexão de o ensino na Guiné-Bissau como no Brasil. E outra coisa também que eu queria ressaltar, que é a questão de índice de desenvolvimento da educação, vai perceber que não existe uma união assim tão de colaboração, de processo de procurar ultrapassar dificuldade em termos de ensino e aprendizagem, em termos de participação na elaboração de currículo, em termos de preparação para a implementação de qualquer que seja currículo ou atividade na escola. Vai se perceber que isso se afasta um pouco de uma forma unilateral, onde o diretor se pretende implementar sem concordância dos professores, ele acaba por implementar aquilo que ele quer, sem ouvir os alunos, sem ouvir os professores, mas sim, como ele, a autoridade principal, ele acha que tem toda aquela autoridade de implementar. Isso, vou dizer que eu cheguei na Unilab, na Escola de Formação dos Professores, para fazer uma pesquisa de mestrado, vivenciei essa questão de diretor tentando implementar licenciatura sem ter um número de professores completo, com formação adequada para a implementação daquela licenciatura, faltas de laboratório, e até participei, professor Fábio, eu testemunho, participei com eles em termos de elaboração de currículo para a formação dos professores de química, como também de biologia, para a licenciatura. Uma coisa que eu percebi de forma que é gerida, de forma que é trabalhada, que não deveria ser daquele jeito, mas o diretor mandava para todo mundo seguisse a ordem que ele estava dando, que tem que ser assim, de uma forma tão precipitada, sem preparar. Então, isso acaba por levar esses professores a saírem mal e chegaram no ensino médio mal e prepararam aqueles alunos mal, e aqueles alunos saíram de ensino médio para universidades mal, acabam por encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, e acabam por desistir, escolherem áreas teóricas, por achar melhor, mesmo gostando da área exata, química, física, matemática,
ou biologia, acabam por afastar disso. Então, é importante começar a refletir nessa ótica. E vou fechar aqui e agradecer também dizendo que estamos elaborando um livro com a ajuda de professora Lívia, professores professora Viviane e outros professores de matemática da Unilab que estão apoiando a ideia de estudantes guineenses em tentar trabalhar o material de acordo com a realidade, de acordo com como eles podem perceber a química no cotidiano, sem laboratório, mas a partir daquele livro para eles espelharem e poderem compreender um pouco sobre a química. Vou parar por aqui e vou agradecer. Bom, muito obrigada, professor Domingos. E estava aqui pensando que eu cometi a gafe de não me apresentar também, né? Eu sou professora Nairley, sou professora de Química vinculada à Secretaria de Educação do Ceará, né? E, assim, eu visualizando as falas dos professores Domingo, do professor Fábio, do professor Nelson, e pensando na importância dessa universidade, né? Como a professora Lívia falou, a importância que essa universidade tem, em que mesmo que a gente visualize, né, essas descrições, elas são tão importantes para que a gente possa visualizar como é a realidade em Guiné-Bissau, e que, embora no Brasil tenha, né, alguns desafios, a gente percebe que, pelo menos estruturalmente, assim, nós já temos escolas com laboratórios, com alguns recursos, né? Então, a gente percebe que tem as diferenças, as características de ambas os países, né? E que os estudantes guineenses vêm para o Brasil e que eles conseguem, né, melhorar a sua formação e com esse objetivo de voltar, né, eu acho isso também muito relevante, de retornar para o seu país e poder trazer, né, essas contribuições da formação que recebeu, né, nessa universidade da integração internacional. Então, professora Lívia, eu me sinto honrada de ver, né, que eu não lhe conheço pessoalmente, mas que você faz parte desse processo e eu também tenho alguns exemplos, né, de professores da Unilab que para mim são uma referência realmente, e estou me sentindo muito feliz de ter participado desse momento, de ter ouvido e aprendido com todos vocês. Estamos aqui nos aproximando, né, do final do tempo que temos, e aí eu deixo a palavra facultada, caso algum de vocês queiram ainda fazer alguma colocação. Sim, eu queria... É importante esse diálogo, né, essas duas realidades, Brasil e Guiné. Devia ter Brasil-Guiné, Brasil-Angola, né? Devia ter vários outros países, porque realmente são realidades assim, bem interessantes. Eu confesso que inicialmente eu não dialogava com os meus alunos na realidade que eles viviam lá e a realidade que eles vivem aqui, fora de sala de aula. E porque eu comecei minha orientação só com um aluno internacional, foi o Pereira, foi o meu aluno. Depois, o segundo foi o Justino, que já demorou mais um ano para pegar. Então, no começo eu tinha mais alunos brasileiros. E quando eu comecei a orientar mais alunos estrangeiros, internacionais, eu comecei a dialogar com a realidade deles, né? E é muito distante do que eu vivi como na minha formação. É um pouco do que eu vi, porque eu comecei minha docência em 99, no dia 23 de fevereiro de 99. E era um governo do Fernando Henrique Cardoso. E as escolas não tinham livros também, viu, gente? No ensino médio, eu dava aula escrevendo na lousa. Aí você imagina, escrever teoria atômica, vai ver os átomos, né, as teorias, tinha que desenhar os átomos na lousa, e os alunos tinham que copiar, porque não tinha internet também, em 99 não tinha isso.
Então, a educação, há 20 anos atrás, quando eles me relatam, é bem parecido com o que eu vivi no meu início da docência, né? No ensino médio. Então, hoje aqui no Brasil está um pouco diferente, né? Depois desses 20 anos, depois de 2002, a educação teve uma revolução, gente. Nós sofremos aqui no Brasil uma revolução na educação. Os alunos, em 2003, todos eles tinham livros. Então, eu vi os alunos chorando, porque estavam recebendo livro de português, de matemática, de química. E isso foi em 2003. Então, nós estamos há quase 10 anos do que aconteceu, há 20 anos, né? Nós estamos há 20 anos do que aconteceu aqui. Então, não faz muito tempo assim, né? Não faz muito tempo assim. Então, o de Guiné, me parece que há uma necessidade de ter uma revolução nesse sentido, né? Uma revolução de que haja alguém no governo que possa olhar a educação como uma estratégia de melhorar a vida e a qualidade de vida dos cidadãos, né? Cidadãs. Então, eu penso que a gente deve evoluir para isso, a gente não deve retroceder. Um retrocesso na educação, ela é um desastre, né? A gente voltar aqui à Unilab e ela fica no interior. Gente, a Unilab é um dado importante para vocês saberem. A Unilab, 80% dos alunos da Unilab são os primeiros membros da família a estudar no nível superior. Isso é importantíssimo. A Unilab veio transformar a realidade de muitas famílias. E pelo que eu tenho visto com meus alunos internacionais, eles também são os primeiros membros da família a estudar, né? Então, assim, é muito importante o papel da universidade, né? E eles estão se formando, vão voltar para os seus países, né? E eu espero que sejam eles, nossos alunos daqui, que sejam instrumentos da revolução na educação lá, de Guiné, de Angola, né? De Tomé e Príncipe, né? De Cabo Verde. Então, a gente espera que seja assim, e eu fico muito contente e agradeço por essa oportunidade de compartilhar isso com vocês, e fazer, né, e estar junto, né, estar junto, e eu fico muito feliz. Muito obrigada por essa oportunidade. Mais alguém quer falar? Ainda temos alguns minutinhos. Não tem perguntas, assim? Tipo, nada, não. Bom, professora, eu vi aqui alguns comentários. Opa, pode falar. Não sei se tem perguntas no comentário ou não, mas eu queria só dizer que professora Lívia, Viviane e outros professores que estamos de braço aberto, deles continuaram a nos acompanhar com o projeto. O professor Fábio também, ele é o colaborador. O professor Fábio está fazendo sucesso, é um jovem que eu conheci lá em Guiné, na minha pesquisa, e fez ele de um amigo. A gente conversa muito sobre questão de ensino e aprendizagem na Guiné-Bissau, e ele trabalha arduamente como um jovem de tentar mudar a realidade. O professor Fábio, tenta fazer uma aula de reforço para os alunos que saem do ensino secundário, que é o ensino médio no Brasil, para entrar na escola de formação dos professores. O professor Fábio disponibiliza o tempo dele em tentar trabalhar com aqueles alunos para poderem fazer prova, para inserir no curso de formação de professores. Dizendo o professor Fábio que fiquei muito contente dele continuar, mesmo com pouco salário, mesmo com falta de consideração de parte de trabalho que ele faz, da direção da escola, mas com vontade dele como um jovem, de tentar mudar, assim que temos que fazer nós todos, como jovens, tentar mudar, tentar ajudar os colegas,
para eles poderem melhor e se enquadrar dentro desse processo. Era isso só que queria acrescentar. Aqui uma pergunta da professora Elisângela. Que recados deixariam aos professores e estudantes da Unilab sobre a importância do olhar que devem ter sobre seus contextos de origem? Vocês me ouviram? Posso responder? Fala, fala, repete, por favor. Alguém vai responder ou... Repetir, por favor. Fiquem à vontade, né? Posso, sim. Que recados deixariam aos professores e estudantes da Unilab sobre a importância do olhar que devem ter sobre seus contextos de origem? Para os alunos, né? Por Domingos, Fábio e Nelson, né? Vou tentar responder. Eu tinha um recado. Depois da fala dos meninos, eu queria dar um recado para a Unilab. Para os meus colegas, para a Unilab, para os gestores, mas vou deixar a fala para os meninos. Bem, desculpa pela intervenção, não sei se eu posso responder ou não. Pode responder sim, Fábio, só que nós só temos 8 minutos, tá? Vou ser um pouco breve. Queria só dizer aos professores que estão ali a dar os seus máximos possíveis e a dar a formação aos nossos colegas jovens que continuem a fazer isto. E nós também vamos precisar desses livros, porque a editora escolar já não está produzindo livros já há décadas. O ensino de química praticamente aqui tem baixo nível mesmo. Vamos precisar tanto. Portanto, quero pedir a esses professores que dão mais a energia, a vontade de ensinar os nossos jovens e que esses jovens também não esqueçam um dia de regressar ao país e dar as suas contribuições no que diz respeito ao ensino da química, principalmente. Ok, era só isso. E eu fiquei muito contente por encontrar mais novamente com o professor Domingos. Estávamos aqui há alguns tempos. É um grande jovem pesquisador, é um grande jovem, certamente fala muito, conversávamos muito acerca do processo de ensino e aprendizagem. O que eu queria só dizer ao Domingos é que, deixa-me só, preciso só mais um minuto pelo menos, sobre aquele plano curricular que estávamos a trabalhar, até agora não terminamos, porque isso deu um grande problema entre o departamento da química e a própria direção da escola. Até que este ano fomos excluídos do processo de seletivo. Agora a seleção, o recrutamento de professores na Escola Superior da Educação de Chicoté é aleatória, sem ver o currículo do professor. Qualquer formado em qualquer área pega o conteúdo da química para dar. Não existe um protocolo nacional, não existe, quer dizer, uma orientação prévia, o qual podemos pegar, cada qual faz o que quer, cada qual trabalha o manual da forma como quer, como disse o Domingos. É que isso é tão preocupante mesmo. Então, portanto, lançamos o apelo a todos os que estão a ouvir. Problema. Sim, estava a dizer que lançamos o apelo à opinião pública que estão a ouvir para que saibam qual é o nível de desafio que estamos a enfrentar agora. Mas não vamos ficar por aqui. Para o bem dos estudantes, vamos continuar sempre a trabalhar nisto, por enquanto estamos aqui. Obrigado. Se sobrou alguns minutos. Temos ainda a fala da professora Lívia, então está bem apertadinho. Vai falar, Domingos. Não, eu gostaria de dizer, responder a pergunta da professora Elisângela sobre o olhar de professores e dos alunos no contexto de origem. É para dizer de que
uma coisa que está faltando ainda no Unilab sobre os professores de Química é compreender a realidade dos outros países africanos que chegam lá, porque a maioria das vezes, quando esses alunos chegam com tantas dificuldades, os professores nem vejam aquelas dificuldades, eles tentam, tipo, colocar no mesmo patamar com os alunos do Brasil. Então, isso passa dificultando mais os estudantes de países parceiros. Então, eles devem tentar dar um olhar, tentar compreender a realidade daqueles países, para depois facilitar nesse processo de ensino e aprendizagem. Pode falar. Isso é minha vez, né? Pronto. Então, a gente vê aqui, quando a gente faz admissão, que no concurso não fazem nenhum tipo de... na prova, né, de concurso de admissão, não tem nenhuma processo avaliativo em relação ao que a gente... das diretrizes da Unilab, dos objetivos da Unilab. Então, o professor entra e não faz, e não tem, né, um processo do reconhecimento do que é a Unilab, da importância dela, do papel dela, né, da diretriz. Então, muitos de nós assumem a docência aqui sem saber quem é o público, né, a quem nós estamos trabalhando, né, a gente trabalha para quem. Aqui, os alunos, né, tanto da região como os alunos internacionais, a gente trabalha para eles, mas a gente nem conhece a realidade deles. Então, muitos professores são professores que vieram do ensino, foram professores formados de universidade pública federal, né, e que entraram através de escolas do ensino médio particular. Então, muitos de nós não estudamos na escola pública, tornamos professores através da universidade pública, que tem muitos alunos, né? Que na nossa época, quem é professor hoje estudou antes de 2002, viu, gente? Então, entrou na universidade antes de 2002. Então, a realidade, quem entrava na realidade de 2002, não tinha as políticas afirmativas, né? Não tinha a questão do reúne, não tinha essa revolução que nós tivemos na educação. Então, quem estudava veio, a maioria de nós, de ensino médio particular. Então, a gente não tem muitas conhecimento de algumas realidades. E se depara com outra realidade que vem dos alunos internacionais, que também não é caracterizado durante a nossa formação, né? Como docente. Muitos nem são professores licenciados, né? São professores porque fizeram mestrado, doutorado. Então, é importante essa questão da formação da gente, nós professores, né? Eu chamo isso porque quando eu fui concurso da Unilab, eu não sabia da realidade total da Unilab. Eu fui conhecendo depois que eu entrei aqui e estou aberta para isso e me permiti adentrar e assumir essas coisas. Mas tem colegas que não. Então, assim, essa chamada, essa conscientização, inclusive, da universidade, né, dos diretores, né, dos diretores dos institutos, dos coordenadores do curso, sabe, de fazer essa conscientização, de chamar, porque há resistência, de fato, nós fizemos curso de graduação, não tivemos não fomos formados, né, para a realidade dos países africanos. Então, fica difícil realmente para a gente, né? Tem essa dificuldade. Então, assim, assumir essa conscientização, dar ambiente de discussões para que nós docentes, a gente melhore nesse aspecto, né? De inclusão, na forma da gente se comunicar, porque também o cearense aqui, vocês sabem que falam muito, juntam uma palavra com a outra, isso dificulta muito o entendimento, né? E cearense junta demais, né? As palavras, isso gera uma certa dificuldade de entendimento de sala de aula. Então, assim, esses são detalhes que parecem ser detalhes irrelevantes, mas não são. A comunicação que os meninos têm dificuldade, né? Porque a gente fala, às vezes, rápido, às vezes, né, juntando palavras. Então, é isso. Então, eu queria deixar esse recado aqui para os meus colegas e gestores da universidade. E agradecer mais uma vez, professores aí, Elcimar, Elisângela, Sinara, comissão organizadora pelo evento. Obrigada.
E eu gostaria de agradecer também aqui, né, professora Lívia, professor Nelson, professor Domingos, professor Fábio, por esse momento rico, e penso que nós, nessa discussão, né, contribuíram bastante, né, para se trazer essas temáticas relacionadas ao ensino de Química com toda certeza. Aqui um comentário da professora Elisângela: mais do que nossa vontade, precisamos de condições materiais, fazer integração internacional demanda investimentos. É isso aí. Então é isso, me despeço e agradeço. Obrigado, Domingos, Nelson, Fábio, um prazer. Narley, um prazer. Obrigado.